Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais uma aula dessa revista. Estamos estudando a igreja em Jerusalém. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um gentil, de um estrangeiro. Vai ser ministrada nas igrejas que seguem o calendário no dia 14 de setembro de 2025. A palavra-chave de hoje é aceitação. Gentios sendo aceitos no grêmio judaico, na comunhão da igreja judaica. Temos 3 tópicos: a revelação de Deus aos gentios, a salvação dos gentios e o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios. Temos também 3 objetivos na aula de hoje, que é mostrar, ressaltar e enfatizar. Nós vamos mostrar que Deus inclui os gentios no seu plano de salvação. Nós vamos ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, não é privilégio de uma nação. E vamos enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios. O nosso textuário está em Atos 10, 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? O termo de destaque aqui do grego é vaptistine. Vaptistine significa ser batizado. É um verbo que está no mesmo campo de vaptizo, que significa batizar, imergir. Imergir a pessoa em água. É o ritual do batismo do jeito que a gente está acostumado. Esse termo aqui, no grego, no hebraico, aliás, tem 2 palavras. Tem taval e tem tevilá. Taval significa mergulhar, submergir. No Antigo Testamento era usado para descrever o ritual de imersão. E tevilá também é um termo muito comum no meio hebraico, que significa imersão. Esse termo representa os rituais de purificação que os judeus faziam. O batismo de João era tevilá. Uma coisa que eu vou comentar mais para frente na leitura em classe, eu grifei aqui no textuário, eu não vou comentar agora, eu vou deixar para comentar na leitura em classe, é como nós. Os gentios, Pedro disse que os gentios receberam o Espírito Santo como eles, no mesmo nível, no mesmo grau de comparação. O Espírito Santo não fez acepção de pessoas. Do mesmo jeito que desceu sobre os judeus, a igreja judia desceu sobre os gentios, né? Então eu vou explicar mais para frente com bastante notas, vocês vão achar interessante. Na introdução, hoje nós vamos estudar sobre a igreja judaica de Jerusalém, que deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com as pessoas de outras nações, com os gentios. Gentios no grego e no hebraico significa gentes, tá bom? Pessoas de outras nações. Todos aqueles que não são judeus são chamados de gentios. Pode ser traduzido literalmente como gentes, povos. Outros povos que não o povo judeu. O apóstolo Pedro foi divinamente escolhido para pregar o evangelho, boas novas de salvação para esse povo, para os gentios. O que na época era inaceitável, né? Incrível. A gente percebe aqui, eu que estudei missiologia, né? Minha formação minha imersão no mestrado é missiologia, minha especialização é missiologia, e a gente usa muito e escuta muito e estuda bastante o termo Deus tribal. Eu vou falar hoje aqui sobre Deus tribal. E vou falar também sobre outro termo da missiologia, que é etnocentrismo. Na última aula, eu indiquei um vídeo que eu tenho gravado aqui na série Missiologia, etnocentrismo. Eu vou indicar de novo, vou deixar ele aqui no card, para você entender. Esses 2 conceitos eu vou discutir hoje, na aula de hoje. Começando aqui, você já percebe a ideia. Quando eu explicar, você vai entender melhor. A ideia de etnocentrismo e de um Deus tribal. Porque não era aceito que a palavra da pregação, mesmo da Torá e Neviim, da lei dos profetas, fosse passada para outras nações, né? Qualquer outra nação que quisesse adorar esse Deus, servir a esse Deus, tinha que se converter ao judaísmo e praticar todas as obras do judaísmo.
Atos 10, então, se torna uma passagem impressionante, porque aqui nessa passagem Deus quebra as bases do etnocentrismo e do conceito de um Deus tribal. Deus passa, então, de um Deus tribal para um Deus global. Quando eu explicar melhor, você vai entender esse conceito. Deus foi um Deus tribal, não porque ele escolheu ser, mas porque a nação tornou ele um Deus tribal. Então aqui em Atos 10, nessa experiência de Pedro com Deus, com o Espírito Santo e com os gentios na casa de Cornélio, a gente percebe claramente, principalmente quem tem costume com as terminologias, já estudou o conceito, como é o meu caso, e é por isso que eu estou trazendo para essa aula esse conceito de etnocentrismo, a gente percebe claramente aqui. O que é etnocentrismo? É a ideia que certas nações têm de que sua cultura, de que seu estilo de vida, de que seu modo de vida, de que tudo que é seu é superior, é melhor. É a ideia, a tendência de uma nação se considerar o centro do mundo, de se considerar melhor do que outra nação. Então a gente percebe esse conceito aqui. No etnocentrismo, uma nação ela se considera superior à outra. Ela entende que os seus conceitos são mais corretos, melhores do que os de outras nações ou de outros grupos culturais. Então, no evangelho isso é extremamente prejudicial, né? Porque o evangelho tem que ser de inclusão, ele não pode ser de exclusão. A vida que Pedro vinha vivendo até então era uma vida assim de preconceito, de exclusividade, não de inclusão, tanto que Deus teve que mostrar para ele uma visão. Naquela visão ele via que um pano descia do céu enrolado e dentro tinha animais de todos os tipos, dos tipos que ele podia comer e dos tipos que ele não podia comer. E a ordem que foi dada para ele é mata e come. E ele disse, não vou comer isso, porque eu nunca comi nada que seja comum ou imundo, né? Num paralelo, o que Deus estava mostrando para ele? Que era para ele mudar de ideia. Os animais imundos eram comparados com os gentios, o que mostra para nós um preconceito muito forte da nação judaica em relação aos gentios. E como Deus queria incluir os gentios no plano de salvação, Pedro então precisava quebrar essa barreira do etnocentrismo. Nosso Deus é o Deus certo, nossa religião é a religião certa, nossa religião é a única, o nosso Deus é Elohim Haim, é o Deus vivo, sim, tudo bem, concordo, mas ele não é só nosso, precisamos distribuir. Deus, então, estava querendo quebrar esse espírito etnocêntrico da vida de Pedro e, posteriormente, de todos os judeus, né? Então, queria destruir essa barreira. Etnocentrismo é uma barreira gravíssima para a socialização. E o conceito de um Deus tribal? O que é um Deus tribal? É um Deus de uma tribo. Hoje em dia, né, quando a gente fala de Deus, a gente já associa Deus com o Deus dos céus. O Deus conhecido universalmente. Mas você sabia que tem muitos povos no planeta que não conhecem Jesus? Não conhecem o nosso Deus? São povos tribais. São povos que na missiologia a gente chama de povos não alcançados, porque o evangelho ainda não chegou para essas pessoas. Nós temos hoje a Bíblia traduzida para mais de 4.500 idiomas, mas nós temos mais de 8.000 grupos étnicos no planeta. Então, ainda falta muito trabalho, muita gente para ser alcançada. Na janela 1040, que você pode conhecer o tema nesse vídeo que eu estou deixando aqui no card para você, nós temos 61 países onde o evangelho não entra. E quando entra é debaixo de perseguição, de opressão, né? Os missionários são mortos, são presos, são deportados, né? Então, muita resistência ao evangelho no mundo. Aqui na introdução, então, onde a gente vê o conceito de um Deus tribal? É no fato de que Pedro e o grêmio de Israel, o povo de Israel, vivia como uma tribo, como um povo exclusivista que servia a Deus Yahvé, né? E esse Deus não era compartilhado com as nações, como a igreja faz hoje. A igreja foi chamada para 2 ides. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
E o outro ide é: ide, pregai e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que esse projeto de Deus, ele inclui, ele não exclui, não é exclusivista, é inclusivista. Ele ordena que sejam batizados todos aqueles que ouvirem a pregação e acreditarem, né? E essas pessoas precisam ser ensinadas. Então a gente tem um ide pregar, que é o de Marcos 16:15, é uma coisa simples que todo mundo pode fazer. O outro é um pouquinho mais complexo, eu entendo que seja um pouquinho mais complexo por causa do ide e ensinai. Para ensinar tem que gastar tempo. Lembra que Paulo ficou 3 anos na cidade de Éfeso ensinando, gastando tempo ali para estruturar aquela igreja? É isso aí que é o ide e ensinar. E o ide pregar não. O ide e pregar não. Você passa e prega, batiza e deixa a pessoa na mão de Deus. É o caso do eunuco, por exemplo. Creu, foi batizado, foi para a terra dele, mas ninguém foi dar suporte. Ele se virou lá. O Espírito Santo com certeza deu suporte. A ideia de um Deus tribal, então, a gente vê no fato de que a nação era fechada, né? Não era aceita a inclusão de gentios. O etnocentrismo é a mesma coisa. A gente percebe ele no mesmo âmbito. A nação se considerava o povo exclusivo de Deus, e aí não incluía outros povos, né? A gente vê a arrogância dos doutores da lei, dos escribas, dos fariseus, em relação a outros povos. A intriga entre judeus e samaritanos, por exemplo, é uma prova bíblica de etnocentrismo. Os dois serviam o mesmo Deus. Aí já o conceito de tribal já dilui um pouco, porque o Deus dos samaritanos era o mesmo Deus dos judeus, mas os judeus, como tinha sede no templo em Jerusalém, se consideravam o centro da adoração, né? Tanto que a mulher falou assim: olha, vocês dizem que o certo é adorar em Jerusalém, no templo, mas nossos pais disseram que é aqui nesse monte. Aí Jesus falou: nem aqui nem lá a adoração se dá em espírito. Então ele quebrou o conceito de Deus tribal e de etnocentrismo, numa palavra. Ainda falando sobre o conceito de Deus tribal, vamos falar sobre 2 aspectos agora, sobre 2 pontos de vista, do da nação e do de Deus. Do ponto de vista de Deus, ele nunca foi um Deus tribal, porque ele sempre quis incluir a nação. Ele, inclusive, disse: ser-me-eis um povo escolhido, uma nação santa, uma nação sacerdotal. O que quer dizer esse conceito de nação sacerdotal? O sacerdote é aquele que ministra a favor do povo. O sacerdote é aquele que leva o povo para Deus. Diferente do ofício do profeta, que é aquele que traz Deus para o povo. Então, uma nação sacerdotal é aquela que leva o povo a Deus. Israel, então, como nação sacerdotal, deveria levar os gentios para Deus. Mas Israel não cumpriu esse papel. Ficou no seu conceito de Deus tribal, ficou no seu etnocentrismo, se considerando centro, se considerando exclusivo, se considerando melhor do que todas as outras nações em relação à religiosidade, à comunhão com Deus, e deixou de cumprir seu papel. Não cumpriu seu papel de nação sacerdotal, pelo menos não do ponto de vista que Deus queria. Aí Deus levanta a igreja. A igreja, sim, cumpre esse papel. Interessante perceber que a igreja começa com os judeus, né? Depois ela começa a incluir gentios e agora, nos 2 ides que eu falei, ide por todo mundo. Então, vai incluir gente de todo mundo. Ide pregar ensinando todas as nações. É o que nós temos no 2º ide de Mateus, né? Que é o ide e ensinai. Conceito de Deus tribal, vou deixar na nota na aula, lá no blog. Quando você for, querido, lá no blog, se você ainda não estiver seguindo o nosso blog, dê um clique no botãozinho de seguir, tá bom? E nos siga. No celular é bem facinho, só rodar a rolagem assim. Quando você abrir o blog, vai rodando a rolagem que vai aparecer o botão seguir, vai mostrar a foto de muita gente que já está seguindo. Clica no botãozinho seguir, vai aparecer um pop-up, você confirma, pronto, você já estará seguindo o nosso blog e nos ajudando. Essas notas todas que eu falo aqui estão lá na aula, tá bom? Conceito de Deus tribal em Êxodo 6 e 7, em Deuteronômio 7 e 6, em Números 1 e em 1 Samuel 17, 45. O conceito de Deus tribal, ele desaparece com o tempo, né? Porque a revelação é progressiva. Então, com a chegada da igreja, aquele conceito de Israel como nação exclusiva, que detinha, por assim dizer, o controle, o monopólio dessa divindade, Yahvé, né? Era um Deus exclusivo deles, por isso
chamamos de Deus tribal, né? Mas isso é do ponto de vista da nação. Do ponto de vista de Deus, não. Deus sempre amou todas as nações e queria que Israel fosse um povo sacerdotal que espalhasse a sua palavra por todos os povos. Ele não fez, aí Deus levanta a igreja está fazendo. Com dificuldade, mas está fazendo. Então a revelação é progressiva. Agora não existe mais o conceito de um Deus tribal. Até porque hoje em dia, né, a gente vive numa aldeia global. A internet nos conecta. Olha que o nosso canal aqui, o Maná de hoje, já é assistido em mais de 100 países. Para mim é um orgulho, né? Eu me sinto muito vaidoso, orgulhoso de ter alcançado tanta gente. E as pessoas falam comigo aqui, que assistem de outros lugares. Tem gente na Europa, tem irmãos que conversam comigo já com intimidade, né, da Europa. Tem gente no Afeganistão assistindo. Então, um privilégio. Então, a gente mora numa aldeia global. Então, o conceito de Deus tribal já se extinguiu. Porque eu aqui, do conforto, da proteção do meu estúdio aqui, do meu escritório, eu falo com mais de 100 países. E tem mais de 1.500 pessoas que voltam aqui toda semana para assistir as nossas aulas. Essas pessoas são alunos assíduos aqui da nossa aula, né? Então, queridos, não existe mais esse negócio de Deus tribal. Isso aí acabou. A leitura bíblica em classe está em Atos 10, versículos de 1 a 8, 21 a 23 e versículos 44 a 48. É uma leitura importante, necessária. É necessário que seja feita aí na classe para os irmãos ganharem um entendimento enquanto o professor está fazendo comentário. Eu destaquei os versículos 44, 45 e 46. Deus, então, dá aquela visão reveladora para Pedro, para que o etnocentrismo e o conceito de tribalidade, de Deus tribal, fosse quebrado no coração e na mente de Pedro, né? Deus comparou então os animais imundos, que era costume, lei em Israel não se comer, com os gentios. Ou seja, então a partir de agora, os gentios que como animais imundos eram rejeitados pela nação, agora precisam ser acolhidos, abraçados, incluídos, vão sim fazer parte da igreja. Pedro, com certa relutância, refletindo o conceito de Deus tribal, de etnocentrismo, como eu expliquei, aceita, né? E quando vai à casa de Cornélio, Cornélio também tinha sido avisado para mandar chamar Pedro, para Pedro vir ensinar para ele o caminho. Perceba que Cornélio é avisado por um anjo, mas o anjo não prega para ele, porque, né? Pregação do evangelho não é trabalho dos anjos, é trabalho dos homens. Aí Pedro vem e a gente vai ver no decorrer da aula. Enquanto Pedro está pregando na casa de Cornélio, versículo 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, se maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Percebeu aí o etnocentrismo, o conceito de Deus tribal? Eles ficaram maravilhados de que Deus pudesse dar a graça que deu para eles, pudesse dar para outras nações, para os gentios. Eles ficaram admirados de ver aquilo. Só acreditaram porque estava vendo mesmo. Aí o versículo 46. Porque todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Lembra que lá na experiência judaica, das aulas anteriores, em Atos capítulo 2, a gente viu que o Espírito Santo desceu sobre a igreja que estava ali, sobre os judeus que estavam ali, e eles falaram héteres glosses? Héteres glosses é outras línguas. Eu expliquei em outras aulas, vou dar só um flashzinho aqui. O termo grego héteros, vou deixar esse videozinho rápido aqui para você entender. Eu estou explicando só exatamente o que é héteros e halos, tá bom? Mas héteros significa outro diferente. Halos do grego é outro também, mas outro igual. O conceito de héteros é isso aqui, tá bom? Um, outro, mas os dois são diferentes. Se eu pegar outra Bíblia, vou pegar, pra você entender direitinho o conceito. Aqui agora é halos. Halos é dois, mas igual. Eu tenho uma Bíblia e outra Bíblia, tá bom? Aqui só vai mudar a cor, mas o conteúdo é o mesmo. Bíblia e Bíblia. Então isso aqui é o conceito de halos. Lá eles falavam héteres glosses, outras línguas, que significa que era língua diferente da língua do povo judeu. E nós tínhamos ali pelo menos 16 nações representadas,
E eles disseram assim, esses homens que estão falando aí não são todos galileus, não são todos judeus? Como é que nós os ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Isso é éteres glosses. E o que é que eu quero com tudo isso aí que eu falei? É comparar Atos 10:46 com Atos 2. A descida do Espírito Santo em Atos 2, revestindo a igreja judia, é a mesma descida agora aqui na casa de Cornélio, revestindo gentios. Olha só. E a evidência é a mesma. O destaque que eu quero dar é para evidência. Lá em Atos 2, todos falaram em outras línguas. Aqui, todos que estavam na casa de Cornélio, gentios, receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Aqui, o termo grego, a expressão grega é lalonton glosses. E o que eu quero destacar aqui é que a experiência, tanto judaica quanto gentia, foi a mesma. O Espírito Santo desceu sobre os dois povos, né? Quebrando a ideia de etnocentrismo, de Deus tribal, de exclusividade. Atos 2 e 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em outras línguas, éteres glosses, como eu expliquei. Atos 10:46 é agora o caso da lição de hoje, na casa de Cornélio, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. É glosses nos dois textos, tanto de Atos 2 quanto de Atos 10:46. Nos dois lugares, a gente percebe a mesma experiência. Então, aí a grande questão aqui é, na casa de Cornélio, estavam falando língua dos anjos, língua estranha, aquela língua celestial, ou era língua humana? No caso da casa de Cornélio, você pode pesquisar do jeito que você quiser, você não vai chegar a uma conclusão, a não ser pela etimologia, né? Na etimologia, a gente percebe que, inclusive, eles dizem assim, ó, nós estamos ouvindo eles falando em línguas e magnificando a Deus. A minha defesa teológica de que as línguas eram as mesmas, portanto, éteres glosses, línguas humanas, por que eu defendo? Pelo que está dito ali, ó, em Atos 10:46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Como é que eles iam saber que o pessoal da casa de Cornélio, que estava agora sendo cheio do Espírito Santo e falando em línguas, estava magnificando a Deus, se não fosse uma língua conhecida? Se fosse língua do céu, língua dos anjos. Ninguém sabe entender, ninguém entende língua estranha. Então, e a gente não está percebendo nada ali de interpretação de língua, não tem nenhuma evidência de que alguém estivesse interpretando línguas. Não. A afirmação do versículo 46 de Atos 10 é que eles estavam ouvindo, inclusive no grego não é os ouviam falar, estavam ouvindo eles falar, é um gerúndio, né? Então, eles estavam falando e os outros ouvindo. E o que é que eles estavam falando? Magnificando a Deus. Como é que quem estava ouvindo sabia que eles estavam magnificando a Deus se não tivesse entendendo? Então, essa é a minha defesa de que as línguas são as mesmas. Porque lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja judia, 16 nações que estavam ali representadas, partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, eles disseram assim, eles não são galileus? Como é que eles estão falando o nosso idioma? Então eles estavam entendendo. Aqui, entenderam que estavam magnificando a Deus. Como entenderiam se não fosse língua terrena? Essa é a minha defesa, tá bom? Então que línguas são essas? Vou usar o termo da dúvida aqui, porque a gente não pode afirmar com certeza de rocha, né? Mas a defesa interpretativa é boa. Provavelmente, então, né? Línguas terrenas. A mesma experiência nos dois momentos, de Atos 2 e de Atos 10. Vou deixar todas essas notas, eu comentei pouco em relação ao que eu escrevi, tá bom? Lá na nota da aula vai ficar muita coisa escrita. É importante você ir lá, copia, cola, usa na sua aula, tá bom? Siga o nosso blog para nos dar uma força. A gente tá querendo chegar em 100 seguidores no blog, estamos com 52, mas tá difícil. É muito facinho, querido. Vai lá, dá um clique no botãozinho seguir e nos ajude. Tópico de número 1, a revelação de Deus aos gentios. A visão de Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Um centurião é um soldado que cuida de 100 soldados. Ele era encarregado de 100 soldados, então, da cidade de Cesareia. E ele orava por volta das 3 da tarde, a hora do sacrifício da tarde dos judeus, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo, em Atos 10:3, como eu já expliquei.
E visão de anjo não é incomum na Bíblia, a gente vê sempre eles trabalhando como espíritos ministradores a favor da igreja. Essa revelação, ela se distingue de outras por causa do seu propósito. Nessa visão, nessa aparição do anjo, ele vem trazer para Cornélio uma mensagem de inclusão. Você está sendo aceito, Cornélio, no meio da igreja. Mas para você entrar, você precisa chamar Pedro, que Pedro já é membro faz tempo, né? E ele vai saber te explicar. Não é a minha missão te explicar, não é a minha missão pregar para você o evangelho. Eu sou de outra classe, né? De outra esfera, mas Pedro, como ser humano, como homem, vai explicar para você. E aí Cornélio manda chamar Pedro, e Pedro vem e faz tudo isso aí que eu já comentei até agora. Então, Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, e a salvação é mostrada para ele por Deus. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, época, cultura, povo, Deus vai se manifestar para todos os que o buscarem. Vou recomendar um livro aqui. Eu gravei um vídeo, inclusive, há pouco tempo, Agnostofel, o Deus Desconhecido, um comentário sobre Atos dos Apóstolos 17, o apóstolo Paulo pregando no Areópago, vou deixar aqui para você. E lá eu falo do livro O Fator Melquisedeque. Agora estou falando de novo, recomendo para você fortemente que leia esse livro, O Fator Melquisedeque. É um livro que transformou a minha visão de mundo, a minha percepção do evangelho nas culturas, e acredito que se você ler vai mudar a sua também. É o livro de Don Richardson, mas vale muito a pena. Eu já li mais de uma vez. Então o anjo vem e diz para Cornélio que ele será incluído na igreja, mas para que ele seja incluído ele precisa ouvir a mensagem do evangelho. Aí manda chamar Pedro, Pedro vem e faz a obra. Então, a pregação do evangelho não é missão de anjo, é missão de homens. Nós precisamos fazer. E Jesus deixou 2 ordens específicas. Ide, o ide aí é modo imperativo do verbo, na gramática portuguesa, é uma ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. E em Mateus, ide por todas as nações, pregai e ensinai. E no item 2 do tópico 1, a gente vê a experiência de Pedro. Eu já falei aqui sobre a experiência pessoal de Pedro, né? Mas vamos ler aqui. Como Cornélio, Pedro também teve uma revelação, que é Atos 10 e 10. Pedro teve uma experiência espiritual com uma visão de uma revelação divina que o deixou perplexo. Quando você lê a referência, você entende. Ele vê aquele pano que desce do céu e dentro tinha animais imundos de todo tipo e a voz falou para ele matar e comer. E ele rejeitou. Então essa era uma tentativa de quebrar o preconceito contra coisas que eles consideravam comuns, consideravam imundas. Num paralelo aqui, está se aplicando agora aos gentios. Deus sabia do impacto da missão de Pedro na casa de Cornélio e então o prepara para o que viria pela frente com essa visão. Pedro levaria as boas novas do evangelho a um povo que era excluído do plano de salvação, por causa daquele conceito de Deus tribal que eu falei na introdução. E também por causa do etnocentrismo, que é um preconceito. Considerar sua nação, sua cultura, seus costumes, seu povo como superior a outros. Deus, então, com essa experiência que deu a Pedro aqui no item de número 2, quebrou a barreira do etnocentrismo e expandiu na mente de Pedro o conceito de um Deus tribal para um Deus global, um Deus que agora vai alcançar todos os povos. E aí entra o item de número 3, a urgência da pregação do evangelho. Aqui no item 3, a urgência da pregação do evangelho, a pregação do evangelho é urgente porque morrem mais de 350 pessoas por minuto no planeta. É uma urgência tremenda que a palavra chegue para essas pessoas. Durante, então, o período que eu estou pregando aqui, ensinando, ministrando essa aula, centenas de pessoas morrem ao redor do mundo. Então, existe uma urgência. Aqui o item diz que Deus ainda se revela às pessoas, ainda revela às pessoas o seu plano de salvação em qualquer lugar do mundo, dentro de qualquer cultura, desde que a pessoa clame e busque. E é missão da igreja esclarecer esse plano de salvação. Vocês viram que Deus pode até se revelar para uma pessoa que ainda não conhece Jesus através de um anjo, mas esse anjo não vai pregar o evangelho para essa pessoa. Essa pessoa terá que ser apresentada a um representante do evangelho, a um servo de Deus.
A gente vê aí em Atos 10 que Pedro foi chamado. O anjo falou com Pedro, falou com Cornélio. O anjo foi intermediário entre os dois, mas a ação evangelística se deu através de um homem, que foi Pedro. Algumas notas, eu vou deixar para vocês essas notas lá no final da nossa aula no blog, para você, caso queira levar para sua aula. Por que é urgente a pregação do evangelho? Porque a gente tem mais de 180 mil igrejas no Brasil, e o dobro disso na América Latina, e nós iniciamos esse século enviando somente 2.500 missionários para missão transcultural. Então veja que é muito pouco. Não falando de nações politicamente organizadas, mas de povos. Nós temos mais de 24 mil povos e culturas espalhadas pelo mundo. E cerca de 8 mil ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Então olha a urgência do Evangelho. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 250 povos indígenas. 103 nunca viram um missionário cristão. Fora isso, sem falar na política contra evangelismo da FUNAI, que não quer que a cultura dos povos seja alterada, né? Mas eu, como missiólogo, garanto, o Evangelho não altera culturas. O Evangelho não transtorna culturas, a não ser aquelas bizarras mesmo, que eu não vou falar delas aqui, porque senão vai desvirtuar a aula, né? Mas a tendência do Evangelho é incluir pessoas com conceito de evangelização, mostrando a palavra dentro da cultura do povo. Vejam que no vídeo que eu indiquei para vocês, Agnostofel, o apóstolo Paulo encontra uma porta para a evangelização dentro da cultura do povo. Se você assistir o vídeo, você vai entender. Então a gente tem mais de 600 mil cidades e vilas na Índia, por exemplo, e em mais de 500 mil delas nunca passou um obreiro cristão. Vou deixar aqui esses dados, essas estatísticas missionárias para você ficar impressionado. Vou deixar lá quando terminar a nossa aula no blog para você ver. Aí você vai entender a urgência da pregação do Evangelho. A Janela 1040, ela é composta por 61 países que resistem à pregação do Evangelho. Então, queridos, ainda hoje em dia a gente tem lugares de muita resistência ao Evangelho. E quanto maior a resistência, maior a urgência da pregação. Mas a maior urgência mesmo é porque as pessoas morrem. E o Evangelho precisa ser pregado durante a vida das pessoas. Tópico de número 2, a salvação dos gentios. Aqui a gente tem 2 itens, a pregação para os gentios e a conversão dos gentios. No item 1, a pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio, de ir na casa de Cornélio e esclarecer o evangelho para ele. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apresentando Jesus, aquele da cruz do meio. Assim, a gente percebe que o eixo principal da mensagem que Pedro percorria era Jesus crucificado. Salvação, tanto para judeus quanto para gentios. Deus ama a todos, é o que nós temos em Atos 10 e 34. Em segundo lugar, a gente tem que Deus quer salvar a todos, é o que a gente tem em Atos 10 e 35. E em terceiro lugar, aqui no item de número 1 do tópico 2, é que Cristo é o Senhor de todos. A gente tem isso em Atos 10 e 36. Então Jesus precisa ser apresentado às nações. Por isso os 2 ides, um em Marcos 16 e 15, ide e pregai, e o outro em Mateus, ide e ensinai. Pedro então reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todos aqueles que em qualquer nação temem a Deus. Aqui o etnocentrismo é quebrado. Etnocentrismo, conceito de que a própria nação seja superior a outras nações. E assim, a gente entra no item 2 do tópico 2, a conversão dos gentios. Quando o etnocentrismo e o conceito de Deus tribal é quebrado, então as portas da salvação se abrem. E a partir daí, então, a igreja pode testemunhar fora das portas. Eu falei em outras aulas para vocês que o trabalho da igreja é fora das portas, não é dentro das portas. O que você vai ficar fazendo dentro do templo, meu Deus do céu? Quem disse que o trabalho da igreja é dentro do templo? O trabalho da igreja é fora do templo, é fora das portas. O templo é só um lugar para a gente ir contar testemunho do que a gente fez fora do templo. Lembra de Paulo, quando o Eutico cai da janela? Paulo passa quase a noite toda falando do que ele fez na missão, na obra missionária, nas suas viagens missionárias. Falou tanto que Eutico caiu da janela.
Eutico caiu da janela porque, interpretativamente, ele estava com metade no mundo, metade na igreja, né? Por assim dizer. Ele estava sentado na janela. Se ele tivesse todo dentro da igreja, não teria, dentro do templo, né? Igreja, hoje em dia, não teria caído. Né? E o interessante é que ele caiu para fora, que significa que estava mais para fora. Isso é uma analogia, tá bom? Então, é muito importante, irmãos, que a gente entenda que o templo é o lugar de dar testemunho. É um bom lugar, um lugar específico para adorar a Deus, mas aquilo ali não é a obra principal da igreja. A obra principal da igreja é a conversão dos gentios, a conversão daqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador. Então, a mensagem da cruz chama para o arrependimento. Atos 10, 43. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e salvos. Deus, na sua soberania e graça, inclui no plano de salvação todos os que crerem, não somente judeus, mas gentios também. Qualquer um que professe o nome de Jesus. Até esse momento, os judeus acreditavam que Deus era exclusivo, portanto um Deus tribal, que eles eram a melhor nação do mundo, o centro religioso do mundo, portanto, etnocentrismo, mas a partir de agora, esses dois conceitos são quebrados e eles passam a entender, então, começando por Pedro, que qualquer um que receba Jesus como Salvador pode ser salvo. Não é privilégio dos judeus. E é isso aí o que a gente tem no tópico de número 2, né? A pregação para os gentios e a conversão dos gentios. E no tópico 3, o Espírito derramado sobre os gentios. Aqui a gente tem 3 tópicos: o Espírito prometido, o Espírito recebido e um Pentecoste visto e ouvido. No item 1, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, que é Atos 10, 44 até 46, foi um dos fatos mais marcantes nos dias da igreja primitiva. Eu comentei aqui, inclusive fiz defesa de que a experiência foi a mesma, né? Tanto para os judeus que iniciaram como igreja, quanto para os gentios na casa de Cornélio que iniciaram como igreja. O Espírito Santo, do jeito que desceu sobre um povo, desceu sobre outro povo. E a experiência do batismo com o Espírito Santo, a experiência de falar em outras línguas foi a mesma. Eu fiz defesa. Se quiser lembrar, é só voltar no começo da aula. Então, queridos, anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Atos 10, 15 e 16. O recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. É o que temos em Gálatas 3 e 14. Pedro, então, já tinha dito, citando a profecia do profeta Joel 2 e 28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus para toda a carne. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, é evidente que Deus queria e incluiu os gentios no seu plano de salvação. Então, o Espírito Santo sendo prometido, perceba a grandeza da visão e a abertura de mente dos profetas, né? Joel profetizou que o Espírito de Deus, que era considerado exclusividade dos judeus, seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne engloba todo tipo de gente, todo povo, toda cultura. Eu falei que tem mais de 24 mil povos, grupos étnicos espalhados pelo planeta. Mais de 8 mil ainda não foram confrontados com um missionário, com o Evangelho. Então, precisam ainda ser incluídos. Tem muito trabalho a fazer. O Espírito Santo foi prometido para que a igreja pudesse trabalhar com poder e com graça. O derramamento do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dons, não é para ficar exibindo no meio da igreja. É para trabalhar fora da igreja. É para mostrar um Deus poderoso que alcança as pessoas. A promessa de Joel, a promessa do Espírito Santo, não estava mais então limitada a um povo, ou a uma classe sacerdotal, ou de reis, ou de profetas, mas a toda a carne. E aí o item 2 diz, o Espírito recebido. O Espírito Santo é agora recebido por judeus, em Atos 2, e por gentios, em Atos 10. O conceito de Deus tribal caiu por terra e agora o conceito de um Deus global começa a ser espalhado. Como a gente viu, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, Atos 11 e 1, e se converterem à fé cristã, o Espírito Santo é derramado sobre eles, lá em Cesareia.
E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha isso. Esse ficaram maravilhados é a prova do etnocentrismo. É a prova do conceito de Deus tribal na cabeça desse povo. Deus era exclusividade deles. A partir de agora, esse conceito é quebrado. Esse derramamento do Espírito Santo, então, veio acompanhado da evidência física de falar em outras línguas. É o que nós temos em Atos 10, 46, porque todos os ouvimos falar em línguas e magnificar a Deus. Aí eu fiz a defesa que fiz no início da aula, né? A mesma experiência. Em Atos 2 falaram línguas compreensíveis, não era a língua judaica, não era o aramaico, mas era a língua dos outros povos que estavam ali em Jerusalém, como um grande sinal da manifestação de Deus. Aqui eu defendo que provavelmente o mesmo tipo de língua. Por quê? Porque o versículo diz assim, ó, os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Como é que eles, né, os ouviam magnificar a Deus se não estivesse entendendo o que estava sendo falado? Inclusive, o propósito maior das línguas estranhas é magnificar a Deus, né? A pessoa pode magnificar a Deus no seu próprio idioma, mas também, enquanto fala a língua estranha, que é uma língua que ele não entende, a língua celestial, provavelmente esteja magnificando a Deus. Daí o grande perigo de não falar língua estranha que não seja autorizada pelo Espírito Santo. Não fique criando língua estranha e falando na igreja, não, que isso é um perigo, hein? Pode estar blasfemando, pode estar falando absurdo, você não sabe falar língua estranha, você não entende língua estranha. Então, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Você só pode falar língua estranha se o Espírito Santo mover você intimamente, queimar o coração aqui dentro e aí então sair aquelas línguas estranhas movidas pelo Espírito Santo. Fora isso, não, porque senão corre o risco de não estar magnificando a Deus. E o item 3 do tópico 3, um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, olha aí o conceito de etnocentrismo. Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da conversão dos gentios. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles. Ele disse, então, que é o que está no texto áureo, como a gente pode rejeitar a água do batismo para que esses aqui não sejam batizados, se eles receberam, como nós, o dom do Espírito Santo? Então, esse como nós, que eu disse que ia comentar mais para frente, é aqui. Eles receberam, os gentios receberam como os judeus, o dom. É o mesmo dom, a mesma experiência, o mesmo Pentecostes. E para encerrar a aula de hoje, eu estou deixando para vocês lá na nossa lição uma notinha também sobre o termo grego Pentecoste, que significa 50º. Pentecoste era uma festa da colheita, era uma festa judaica. Pentecoste, do grego, a festa do Pentecostes, também chamada no hebraico de Shavuot. Shavuot, no hebraico, significa semanas. É o plural de Shavuah, que é semana. Shavuah é um 7 de dias, 7 dias, uma semana. Era celebrada 50 dias após a Páscoa. Então, 50º, 50, Pentecoste do grego, tá bom? Por isso a festa era chamada no grego Pentecoste e no hebraico Shavuot. Festa das semanas. 7 semanas, por isso Shavuot. Com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o termo então sofre uma semântica, né? Semântica é a mudança de sentido de uma palavra com o tempo ou através de uma experiência marcante. O que era então uma festa de colheita, de celebração, 50 dias depois da Páscoa, passa a representar agora então um momento da descida do Espírito Santo. Então o conceito de Pentecostes que nós temos hoje não tem nada a ver com o que era na sua origem. Tecnicamente, Pentecostes não significa crer no Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo. Não significa derramamento do Espírito Santo. Não. Vou deixar a nota para vocês na aula. Pentecostes é a festa judaica das semanas, que se celebrava 50 dias depois da Páscoa. Era a celebração da colheita do trigo. Com a descida do Espírito Santo, então, modernamente, a gente deu para o termo Pentecostes um novo sentido. Pentecostes é o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja.
E para finalizar, a verdade prática, a aplicação pessoal e a nossa conclusão. Na verdade prática, o episódio da igreja hebreia na casa de Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro disse com as palavras dele: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer lugar, qualquer um que tema ao seu nome, que clame pelo seu nome, será ouvido, será buscado, será salvo. A aplicação pessoal é a seguinte: a lição de hoje, ela convida a gente a ter um coração aberto para que o Espírito Santo possa dar para nós a direção que Ele quiser e que Ele possa nos mover dentro do seu reino, não mais dentro da sua tribo, mas dentro do seu reino agora, para onde Ele quer que nós vamos, tá bom? Ter um coração conforme o coração de Deus não é ter um coração perfeito, é ter um coração que se move para a vontade de Deus. Por isso Davi, apesar de ser um homem que adulterou, que matou, era um homem de guerra, tinha sangue nas mãos, foi chamado de um homem conforme o coração de Deus. Não que o coração dele fosse perfeito como o de Deus, porque isso é impossível, né? Mas era conforme o coração de Deus porque tomava a forma do coração de Deus. O desejo de Davi tomava a forma do desejo de Deus. O desejo do coração de Deus dava forma para o desejo do coração de Davi. Isso significa um homem conforme o coração de Deus. Concluindo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as gentes. Tito 2:11. A missão da igreja na casa de Cornélio, o gentio, mostra como o amor de Deus alcança todas as pessoas, independente da raça, da cor, da educação, do nível social. Então, o evangelho é para todos. E é trabalho da igreja pregar o evangelho. Quer saber mais sobre missão, sobre inclusão, povo não alcançado, dificuldade de evangelização no mundo? Assista a nossa série Missiologia. Vou deixar ela aqui na descrição para você. É isso por hoje, meus queridos. Se vocês gostaram da aula, compartilhe, o compartilhamento, o like, a inscrição. É muito importante para ajudar o nosso canal a crescer. Eu conto com a sua ajuda. Estamos lutando para fazer o canal crescer. Se você compartilhar, você vai nos ajudar. Coloca lá no seu Facebook, no seu Instagram, no status do seu WhatsApp, o link da nossa aula. Fazendo isso, você vai nos ajudar. Manda para os irmãos da igreja, tá bom? O nosso comentário da lição. Isso vai ajudar o nosso canal. Quando você deixa um like, o YouTube entende organicamente que você gostou, porque você clicou no like. Aí ele pega a nossa aula e indica na plataforma. Ele faz impressões da nossa aula para as pessoas. E aí aumenta o engajamento, tá bom? E assim o canal vai crescendo devagar, né? Que é o nosso objetivo. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, se torne membro. A gente tem 3 níveis de membresia aqui. Nível 1, onde você assiste vídeos exclusivos, que é parceiros do Maná. Nível 2, onde você assiste vídeos e aulas e cursos, que é o Maná Escondido. E o nível 3, que é consultoria. Você tem tudo dos primeiros e tem meu número de telefone num vídeo exclusivo para consultoria. Você pode falar direto comigo, tirar suas dúvidas. A nossa série Resposta em Foco é baseada na consultoria, tá bom? Então fique à vontade para falar conosco quando quiser. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Na próxima aula a gente vai estudar o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Até lá então.